Na vida que nós levamos no nosso cotidiano, costumamos prestar atenção nas coisas que afetam os nossos sentidos, mas não associamos essas coisas aos nossos sofrimentos emocionais. Por isso que é importante nós prestarmos atenção na nossa vida mental, que é de onde reflete a vida que nós estamos levando. Para saber mais, a minha sugestão é que você assista esse vídeo até o final, onde eu vou te passar experiências, dicas, ideias, pesquisas, e acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa colocar na prática, no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então, gratidão a você que está me conhecendo agora, gratidão a você que já vem me acompanhando nos meus vídeos, nas minhas lives. Eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Minha mãe também entrou, disse boa noite, Hugo, e a todos e a todas, abençoada noite, paz e luz a todos. Muito obrigado, mãe. Boa noite também para a mãe, paz e luz para todas as pessoas que estão aqui, né, mãe? Obrigado. Então, o tema que nós vamos refletir hoje é como está a nossa vida mental. Então existem muitas pesquisas e estatísticas relacionadas com o tempo em que nós ficamos acordados, o tempo que nós passamos dormindo, o tempo que nós passamos trabalhando e o tempo que nós passamos nos divertindo. Tudo isso é importante, mas também cabe a nós refletirmos sobre o tempo que nós gastamos nos lamentando de forma prejudicial, ou acusando outras pessoas pelas coisas ruins que estão acontecendo conosco. Porque essa forma de pensar e de agir, nos lamentando ou acusando pessoas, desequilibra mais ainda o cenário em que nós estamos envolvidos. E pode complicar ainda mais a situação, ao invés de simplificar. Ou pode atrapalhar mais a solução, ao invés de ajudar a encontrar a solução. É natural que todos nós tenhamos momentos difíceis na nossa vida, em que parece que nós estamos em um labirinto, com dificuldade de encontrarmos uma saída. Então existe um caso, existe uma parábola que eu vou contar aqui, de dois viajantes que eles estavam passeando, dois turistas que estavam passeando e resolveram visitar um palácio que estava aberto à visitação. Então eles chegaram até o palácio, admiraram o palácio, as coisas que tinham dentro do palácio, e depois teve um determinado momento que um deles, ele ficou maravilhado com a paisagem que dava para ver do lado de fora do palácio, mas tinha algumas grades. Então ele passou a cabeça pela grade e começou a admirar toda aquela paisagem. Depois de admirar toda aquela paisagem, ele tentou tirar a cabeça dele lá das grades, mas ele não conseguiu, ele estava preso às grades. Então assim ele começou a se lamentar e começou a falar para o amigo que ele não ia mais conseguir sair daquela situação, que ele estava preso, para que o amigo dele pudesse avisar a família que apesar dele estar ali e talvez ele morresse preso ali nas grades, ele estava feliz porque tinha visitado o castelo, tinha visitado o palácio e também tinha se maravilhado com a paisagem, com aquela vista que ele estava tendo. E assim os dois começaram a chorar. Até que passou um sábio pelo local e perguntou por que eles estavam chorando. Aí eles explicaram que estavam chorando porque o amigo tinha ficado com a cabeça presa lá nas grades e não estava conseguindo mais sair e que ia morrer ali. Então esse sábio perguntou para o rapaz que estava preso: mas como que você colocou a sua cabeça aí? Ele mexeu a cabeça e tirou a cabeça que estava presa nas grades. Então, muitas vezes nós ficamos presos nos problemas, mas nós não buscamos pela solução. Então é uma parábola bastante simples para que nós possamos ilustrar essa situação em que muitas vezes, na nossa vida, passamos por muitas dificuldades. E às vezes não conseguimos sair das dificuldades porque ficamos nos lamentando ou ficamos procurando culpados por aquela situação pela qual nós estamos passando. Então muitas vezes cometemos erros
e ficamos com a nossa mente presa nos remorsos, com a nossa mente focada apenas nos problemas. Por exemplo, se acontece um vazamento de água dentro de casa, nós não devemos ficar presos, nos lamentando que está vazando água, ficarmos procurando os culpados e acusando outras pessoas por estar vazando água. A primeira ação que nós devemos tomar, em um caso de vazamento, é nós buscarmos por soluções para resolver o problema o mais rápido possível. Então não adianta nós ficarmos parados, dramatizando a situação. Porque se nós não tomarmos uma ação, onde nós temos controle da situação, ela pode piorar. Depois de nós resolvermos o problema, aí sim devemos estudar melhor o caso para evitar que aquele problema aconteça de novo. Na nossa vida também, se diante de uma dificuldade nós ficarmos nos lamentando de forma prejudicial, ficarmos procurando culpados ou colocando a culpa em outras pessoas e não tomarmos uma ação, ela pode piorar ainda mais. As adversidades realmente surgem na nossa vida e elas surgem para que nós possamos parar para usar nossa consciência, o nosso raciocínio, a nossa razão, de forma a encontrar novos caminhos e retomar o nosso roteiro de vida. Então, o que dificulta de nós pararmos para pensar é quando nós nos deixamos envolver apenas pelas nossas emoções. E quando nós ficamos presos apenas às nossas emoções, nós não conseguimos parar para raciocinar. Algumas emoções que podem nos travar são as situações que nos causam, por exemplo, desespero, medo, raiva, agressividade. Então, se ficarmos presos apenas a essas emoções, nós não vamos ter tempo para raciocinar. É chamado sequestro do sistema límbico ou sequestro do sistema emocional. Quando nós estamos diante de uma adversidade, diante de um problema, conseguimos parar para refletir, nós podemos até fazer uma seguinte pergunta, em busca de uma solução. Então, se nós estivermos diante de um problema, nós podemos perguntar para nós mesmos: ok, eu estou com esse problema, o que eu preciso fazer? Quando nós fazemos essa pergunta de uma forma legítima, de uma forma honesta, tende a aparecer uma luz indicando a saída do labirinto. E assim, essa luz nos mostra a solução, onde nós acabamos ficando mais leves, mais aliviados do nosso sofrimento emocional. Mas nós temos, às vezes, dificuldade de fazer essa pergunta. Ok, eu estou com esse problema, o que eu preciso fazer? Em que situações que isso acontece? São aquelas situações em que nós ficamos focados apenas nos pequenos fragmentos da nossa vida. Quando ficamos focados apenas na foto simples, tirada de uma imagem, de um momento, e não uma foto panorâmica. Por isso, a importância de buscarmos sempre tomarmos uma distância e procurarmos os outros ângulos. Então, eu já comentei em alguns vídeos que qualquer situação na nossa vida tem um ensinamento embutido. Por exemplo, quando nós vamos até um supermercado. Eu mesmo já percebi que quando eu vou a um supermercado para comprar um determinado produto e não estou encontrando, o que eu costumo fazer? Eu costumo me afastar da prateleira para ter uma visão do todo. Porque quando eu estou muito próximo à prateleira, às vezes eu não consigo enxergar o todo. Por isso que é importante afastar para conseguir ver o todo, encontrar aquele produto que eu estou buscando lá no supermercado. Então, da mesma forma, na nossa vida, quando nós não estamos conseguindo enxergar o todo, é importante nós darmos uma distância focal, nós afastarmos um pouco e procurarmos ter uma visão mais ampla, procurarmos ver outros ângulos, outros pontos de vista. E quando nós vemos
aquele problema através de outros ângulos, outros pontos de vista, nós conseguimos entender o motivo daquela situação. Conseguimos também superar até os nossos sofrimentos emocionais. Temos também Silvio Yuji Shima, disse boa noite, Hugo, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Yuji. Boa noite para você também. Teresa Ramos, disse boa noite, Hugo. Muita paz e gratidão por seus ensinamentos. Muito obrigado, Teresa. Boa noite também para você. E a gratidão é minha por vocês estarem me acompanhando aqui na live, né? Me acompanhando no meu vídeo gravado. Muito obrigado a vocês. Patrícia Pires Alvarenga escreveu boa noite a todos. Momentos difíceis requerem prudência e sabedoria. Uma palavra amiga faz toda a diferença. É verdade, Patrícia. Muito obrigado por você comentar, por você postar essa sua reflexão. Bom, primeiro, boa noite para você, né? E realmente, os momentos difíceis requerem prudência, requerem sabedoria, porque nesses momentos onde nós buscamos pela prudência, buscamos pela sabedoria, damos tempo da nossa consciência funcionar, da nossa razão, do nosso raciocínio entrar em ação. Isso mesmo. E além disso, você comentou, né, que uma palavra amiga faz toda a diferença. Então, muitas vezes nós estamos ali no meio de um labirinto e uma dica que uma pessoa dá, uma palavra faz todo o sentido e que nos ajuda muito. Por isso que eu recomendo, logo no começo do vídeo, para que você assista o vídeo até o final. Porque basta uma palavra, basta algo que faça sentido na sua vida para que você possa compreender uma situação que talvez você esteja passando. Mas obrigado pelo seu comentário, Patrícia. E a Angela Farias escreve aqui, boa noite, amigo Hugo, muitas bênçãos em sua vida, que Deus te abençoe sempre, e postou o coração. Muito obrigado, minha amiga Angela, boa noite para você também, muitas bênçãos na sua vida também. Deus te abençoe e abençoe a todos que estão assistindo. Muito obrigado, Ângela. Temos um outro comentário aqui da Patrícia Pires Alvarenga, escreveu aqui, acusações, dramas e julgamentos realmente só prejudicam. Em um momento muito desafiador que mobilizou toda a família, procurei manter o foco naquilo que era objetivamente necessário e prioritário. Não é fácil administrar nossas emoções e também as dificuldades dos demais. Aprendemos muito com as adversidades. Muito obrigado por compartilhar essa sua experiência aqui conosco, Patrícia. Muito obrigado. E com certeza, depois de superar essa dificuldade, eu acredito que todos vocês saíram mais fortalecidos com a situação. Muito obrigado, muito bacana. Então sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então, de que forma nós podemos saber como está a nossa vida mental? A nossa vida mental se expressa através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através das nossas ações. Por exemplo, se nós somos pessoas inquietas, costumamos não ouvir as outras pessoas e nos tornamos ainda mais aflitos, podendo também afetar as outras pessoas através da nossa aflição. Se nós carregamos a tristeza conosco, por onde nós passamos, vamos levar o desânimo. Se somos pessoas que temos facilidade de ficarmos irritados, ou somos pessoas irritadiças por natureza, não estamos acostumados a saber usar a gentileza e transformamos essa irritação em raiva diante de tudo e diante de todos. Quando nós temos o coração duro, costumamos ficar desconfiados com tudo e com todos, e levamos essa sombra por onde nós passamos. Se costumamos falar mal das outras pessoas, nos envolvemos cada vez mais em caminhos mais e mais escuros. Porém, podemos fazer o exercício de transformarmos a nossa vida mental de negatividades que nós estamos portando e passarmos a portar uma vida mental de positividades, que também vai se expressar de forma
positiva nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, no modo mais leve de nós levarmos a nossa vida. Eu usei a palavra portar uma vida mental de negatividades, porque quando nós estamos portando algo, ela pode ser alterada, ela pode ser mudada. Mas quando nós dizemos que nós somos pessoas inquietas, nós somos pessoas irritadas, nós somos pessoas tristes, temos o coração duro, ou que nós somos maledicentes, nós estamos colocando um rótulo em nós. E normalmente o rótulo ele é reforçado cada vez que nós repetimos aquela situação. E vai ficando cada vez mais difícil tirar esse rótulo. Enquanto que se nós substituirmos a palavra somos por portamos, portamos a inquietude, portamos a irritabilidade, portamos a tristeza e etc., elas podem ser alteradas, podem ser mudadas, podem ser transformadas. Então, ao invés de levarmos escuridão, levarmos as sombras, levarmos a negatividade para os lugares onde nós passamos, nós podemos levar luz e positividade. E quando nós começamos a iluminar os caminhos das outras pessoas, o nosso caminho também fica mais iluminado. E quando nós ajudamos outras pessoas sem exigências, nós também vamos ser ajudados. Então, por onde nós passarmos, podemos levar uma palavra de esclarecimento, um amparo, um sorriso. Como eu comentei agora há pouco, isso é um exercício. E como todo exercício, talvez tenhamos alguma dificuldade de realizar esses exercícios logo no começo. Mas após algumas repetições, essa forma de pensar, essa forma de falar, essa forma de agir, começa a se tornar mais natural na nossa vida, onde vamos transformando a nossa vida mental para melhor, que nos conduz a uma vida com menos sofrimentos emocionais. O Reinaldo comentou aqui: da mesma forma que o bom pensamento nos fortalece, a forma negativa, sombria, quebra nossas possibilidades de sermos ajudados pela espiritualidade? Olha, ótima pergunta que você fez aqui, Reinaldo. Quando nós estamos envolvidos com sombras, envolvidos com as nossas negatividades, nós vamos sintonizar com energias de mesmo teor. Nós vamos ser fortalecidos com essas energias negativas e vai ficar cada vez mais difícil nós sairmos da situação. Por isso que quando nós estamos ligados com vibrações baixas, com frequências baixas, com sentimentos ruins, sentimentos negativos, fica muito difícil nós recebermos uma ajuda. Mas a partir do momento em que nós recebemos ou nós temos um lampejo de pensamento positivo, aí nós conseguimos nos sintonizar com as boas energias e a partir daí nós podemos receber a ajuda da espiritualidade, a ajuda do alto. Isso mesmo, Reinaldo. Muito obrigado pela sua pergunta. Patrícia Pires Alvarenga escreveu: difícil reconhecer nossas próprias sombras e negatividades. Geralmente só vemos os defeitos dos outros. A humildade é outro ingrediente importante da sabedoria, não é mesmo? Isso mesmo, Patrícia. Muito obrigado pelas suas reflexões. A humildade é um ingrediente importantíssimo para a nossa sabedoria, porque a humildade ela é o oposto do orgulho. O orgulho não deixa nós nos conhecermos, ou nós conhecermos as nossas sombras, ou nós reconhecermos as nossas sombras, as nossas imperfeições. Por isso que quanto mais humildade nós temos, mais possibilidades de conhecimento de nós mesmos nós temos. E isso que você comentou também, que geralmente só vemos os defeitos dos outros, também é bastante comum. Que normalmente nós costumamos ver os defeitos dos outros e acabamos não vendo os nossos defeitos, né? Muito obrigado pelo seu comentário, Patrícia. Muito relevante.
Então, prosseguindo. Todos nós temos um modo diferente de viver. Talvez seja viver de acordo com a moda, viver de acordo com os hábitos, viver conforme o grupo a qual nós pertencemos. E a nossa vida mental está fortemente ligada, está fortemente conectada a tudo isso e aos nossos costumes, que variam também de acordo com a região onde nós moramos, varia de acordo com a nossa cultura, varia de acordo com o país em que nós vivemos. Então, cada um de nós vive de acordo com uma tradição ou de acordo com o clima. Se constantemente nós estamos em um estado de inquietude, de ansiedade, de irritação, de tristeza ou de algum sentimento que nós gostaríamos que fosse diferente, o fato de nós conseguirmos identificar o sentimento que nós estamos tendo é muito importante. Mas também é muito importante podermos reconhecer esses sentimentos, acolher e assumir a responsabilidade sobre aquele sentimento. Essa parte talvez seja a parte mais difícil, pois nós costumamos buscar por causas externas. Buscamos aonde ou em quem colocar a culpa ou a responsabilidade pelos nossos sentimentos ruins, pelos nossos sofrimentos emocionais. Então, uma vez que nós conseguimos acolher o sentimento que está nos fazendo ter aquele sofrimento emocional, nós precisamos buscar pelas causas dentro de nós. Ou seja, verificar em qual situação nós disparamos um gatilho mental em nós mesmos para termos aquele sentimento que nos faz sofrer ou que nos leva a tomar ações equivocadas. É importante também identificar o real motivo, a causa raiz em nós mesmos, que nos leva a termos tais sentimentos indesejáveis. Vou contar um caso meu. Há alguns anos atrás, quando eu tomava uma fechada de alguém no trânsito, uma fechada de carro lá no trânsito, eu costumava revidar e costumava fechar a outra pessoa também. Claro que isso podia provocar um acidente. E também, naquela mesma época, quando tinha um carro andando bem devagar na minha frente, em uma pista de mais alta velocidade, eu costumava grudar no carro e ficar buzinando e piscando o farol, que também podia provocar um acidente. E se em alguma dessas situações tivesse causado um acidente, o tempo que eu iria perder iria ser muito maior do que ter a paciência ou ter a compreensão da situação. Então, após eu entender isso, eu comecei a compreender os motivos pelas quais as pessoas andam devagar ou os motivos pelas quais as pessoas nos fecham. Então procurei começar a buscar desculpas para as outras pessoas. E assim eu conseguia me aliviar do sofrimento emocional. Aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando meu pai ainda estava conosco aqui, né? Ele tinha passado por uma cirurgia no hospital e teve alta. Então eu, trazendo meu pai para casa, eu estava dirigindo numa avenida e essa avenida tinha 3 faixas. Só que eu estava dirigindo na faixa do meio dessas 3 faixas, porque a faixa da direita, a faixa mais lenta, ela estava cheia de buracos. E cada vez que passava um buraco, meu pai sentia muita dor. Aí eu fui para a pista do meio, que também tinha buracos, mas tinha menos do que da pista da direita. E dirigindo assim, devagar na pista do meio, sempre tinha alguém atrás, buzinando ou piscando o farol para eu sair da frente, ou para eu dar a vez, para eu dar a passagem. Só que se eu fosse para a direita, eu ia para uma pista mais esburacada, ia provocar mais dor no meu pai, que tinha acabado de passar por uma cirurgia. Então, assim, com o entendimento, com a compreensão das situações das outras pessoas, eu comecei a compreender melhor a situação no trânsito. Assim, eu fui ficando cada vez mais calmo no trânsito. Então, hoje eu já não fico mais irritado no trânsito, como eu ficava lá antigamente, né?
Então agora eu procuro arrumar alguma desculpa para a pessoa que está ou andando devagar, ou a pessoa que me fechou no trânsito. Então eu estou mais tranquilo com relação a isso, porque eu comecei a descobrir em mim qual era o gatilho mental que me provocava aquela irritabilidade. E o gatilho mental era a fechada, que acionava o meu orgulho, acionava o meu egoísmo. Eu não queria ficar para trás, eu queria ficar lá na frente, e com isso eu tomava as ações equivocadas. Felizmente, eu mudei. E eu venho mudando no decorrer do tempo com relação às outras coisas também que eu preciso mudar. Então eu venho compartilhando isso para que nós possamos ver que o gatilho mental ele pode ser disparado através de algo que nós vemos, através de algum cheiro. Por exemplo, quando nós sentimos um cheiro de comida, às vezes começamos a salivar. Quando nós ouvimos um determinado tom de voz, ou nós podemos ficar mais tranquilos ou podemos ficar mais irritados com aquele tom de voz. Uma palavra, um sabor, enfim, qualquer sinal pode servir como gatilho mental, desde que nós estejamos associados àquele sinal a alguma coisa que nos remete a alguma ação, algum pensamento ou alguma situação. Por exemplo, se nós estivermos num ambiente e estiver um grupinho de pessoas conversando, mas nós não estamos participando da conversa, não estamos prestando atenção naquela conversa. Mas se em algum momento alguém diz o nosso nome, automaticamente voltamos a nossa atenção para aquela conversa para saber se estão falando de nós ou o que eles estão falando de nós. Então isso é um gatilho mental. O nosso nome também é um gatilho mental. Então, independente da nossa forma de viver, o importante é buscarmos por pensamentos, buscarmos por ações, tendo consciência cada vez maior das nossas responsabilidades para conosco e também para com a coletividade. E nós só vamos conquistar a verdadeira felicidade e a verdadeira paz quando nós conseguimos levar uma vida onde conseguimos ajudar uns aos outros e amar uns aos outros. Enquanto nós não chegarmos nesse patamar, nós vamos seguindo a vida, tendo a nossa vida mental, tendo na nossa vida mental lampejos de felicidade, lampejos de paz. E esses lampejos, eles nos mostram quais caminhos nos conduzem para a vida mais serena, com menos sofrimentos emocionais. E que também nós possamos prestar atenção nesses caminhos. Porque se achamos que a felicidade e a paz ocorrem por acaso, nós não estamos prestando atenção nos caminhos que nos conduzem à felicidade e à paz. Lídia Maria Pereira bateu palmas, obrigado Lídia. Elaine Viana escreveu aqui: você acredita que quando temos a aceitação de alguma dificuldade, conseguimos lidar melhor com a vida? Sim, Elaine. Quando nós conseguimos aceitar aquela dificuldade, ao invés de nós ficarmos recusando, ao invés de ficarmos afastando aquela dificuldade, nós vamos conseguir lidar melhor com a vida. Porque enquanto nós continuarmos negando aquela dificuldade, nós não vamos conseguir entender o motivo daquela dificuldade estar participando da nossa vida. Mas a partir do momento que nós acolhemos essa dificuldade, nós aceitamos essa dificuldade, nós podemos olhar para ela com mais compaixão e compreender o motivo pela qual nós estamos passando por aquela dificuldade. E quando nós acolhemos essa situação, normalmente a solução aparece para nós. Normalmente nós nos aliviamos daquela situação ou nos aliviamos daquela dificuldade. Então, ponto principal, diante de alguma dificuldade que nós estejamos passando, é importante nós aceitarmos e, além de acolhermos, buscarmos pelo ensinamento que está embutido naquela dificuldade.
que apenas acolher não vai fazer com que nós consigamos colher os aprendizados. É importante nós refletirmos sobre aquela situação e buscarmos entender o que aquela situação ela significa no todo, e não ficarmos focados apenas naquele fragmento, apenas naquela dificuldade, mas nós buscarmos uma distância focal para ter uma visão mais panorâmica, ou para ver aquele problema com outros pontos de vista. Então, a partir do momento que nós acolhemos uma dificuldade, realmente fica mais fácil nós lidarmos com a situação. Muito obrigado pela sua pergunta, Elaine, bastante relevante. A Sueli Hipólito escreveu aqui: eu penso que o olhar e o sorriso também funcionam como gatilhos mentais, né? É verdade, Sueli. Sorriso, um olhar, isso também ajuda muito nos gatilhos mentais. Isso mesmo. Se um determinado olhar, um determinado sorriso nos faz lembrar alguma coisa, ele pode fazer disparar esse gatilho mental. Muito obrigado pelo seu comentário. Bastante relevante também. Muito bacana a participação de vocês. Essa participação de vocês que ajuda a enriquecer bastante a live. Então, muito obrigado por você estar me acompanhando aqui, por todos vocês estarem me acompanhando aqui nesta live ou na gravação do vídeo. Muito obrigado. Nós podemos estar passando por uma situação em que nós pagamos ou pedimos para outras pessoas para que as nossas qualidades espirituais sejam desenvolvidas em nós. Por exemplo, nós usamos de academia para realizar atividades físicas com orientações de alguém qualificado, por exemplo, um personal trainer. Nós fazemos consultas médicas e nutricionais para fazermos um acompanhamento da nossa saúde ou da saúde do nosso corpo físico, ou para fazer algum regime para emagrecer ou regime para engordar. Esses processos são todos importantes para nós educarmos a nossa mente e também condicionarmos o nosso corpo físico, onde adquirimos bons hábitos, mas apenas eles não são suficientes. Além desses processos, nós precisamos também nos despertar para os talentos que cada um de nós possui e utilizar esses talentos para ajudar outras pessoas. Na nossa vida, normalmente nós temos contato ou nós temos convivência com pessoas que tenham mais experiência de vida, ou com pessoas que tenham mais sabedoria, pessoas que tenham maior estatura moral. Conhecemos pessoas que nos ajudam, mas nós não devemos nos esquecer do nosso dever em buscar por conhecimentos, buscar estudar, buscar aprender, para nós nos melhorarmos como pessoas e estender os nossos dons para ajudar as outras pessoas dentro do nosso raio de ação. Quando nós recebemos a ajuda de outras pessoas, nós temos que reconhecer essa ajuda e sentir gratidão pelos benefícios que nós colhemos com isso. Mas nós não podemos nos esquecer do nosso autoconhecimento e também não podemos nos esquecer do autoaperfeiçoamento contínuo, para que cada vez mais nós nos elevemos moralmente e espiritualmente e continuemos conquistando patamares de consciência e de competência cada vez superiores, onde vamos adquirindo mais recursos, mais ferramentas para lidarmos cada vez melhor com os nossos sofrimentos emocionais. Então, o autoconhecimento é importante, porque se nós não nos conhecermos, não temos em que focar para nós nos aprimorarmos. E continuamos no mesmo patamar de sofrimentos, cada vez mais repetitivos. Reinaldo da Silva Nascimento escreveu aqui: Hugo, nosso estado emocional, vibracional, ação ou pensamento muitas vezes tem um condicionamento no meio familiar, influenciando nosso desenvolvimento emocional para lidarmos com a situação de irritabilidade que disparam esses gatilhos. Somos produtos do meio, da família, amigos, trabalhos, etc.
até tomarmos o controle dessas situações. Esse tema de hoje vai ajudar muito nesse sentido. Exatamente, Reinaldo, isso mesmo que você comentou. O meio em que nós vivemos influencia muito na forma como nós vivemos, influencia muito na nossa vida mental, a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos, os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas crenças. Então, quanto mais nós começarmos a refletir sobre as coisas que acontecem na nossa vida, nós vamos melhorando o nosso modo de viver, porque aprendemos a usar o raciocínio para discernir o que faz sentido e o que não faz sentido com relação aos nossos hábitos, às nossas crenças, às nossas tradições. Então, de tudo o que nós vivemos na nossa sociedade, na família, seja no trabalho, em qualquer lugar, nós somos influenciados. Então, cabe a cada um de nós conhecermos cada vez mais a nós mesmos para ver se aquilo faz sentido ou se não faz sentido. Utilizarmos o nosso bom senso. E às vezes, quando nós não temos conhecimento daquilo, aí sim vale a pena buscar por mais conhecimentos, porque é o conhecimento que vai tirar de nós aquela dúvida, vai nos esclarecer. Então sempre é importante nós buscarmos o conhecimento, estarmos sempre estudando e nos autoconhecendo cada vez mais. E cada vez mais nós vamos percebendo, através disso, os gatilhos mentais que são disparados e também esse condicionamento que nós vivemos no meio familiar ou no meio social, que você comentou aqui, Reinaldo. Então, muito obrigado pelo seu comentário. É isso mesmo. Muito bacana essa sua reflexão. Então, fique à vontade para comentar, para fazer perguntas que eu vou acompanhando no chat, no YouTube, Facebook e no Instagram. Muito obrigado por você estar me acompanhando aqui. Então, se você está gostando do vídeo, está gostando do conteúdo do vídeo, curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Muito obrigado. O Reinaldo da Silva Nascimento escreveu aqui, estou aprendendo. Bacana, estamos todos aprendendo, né, Reinaldo? Obrigado pela sua participação. Então, no nosso processo de crescimento espiritual, de expansão da nossa consciência, em busca de melhoria da nossa vida mental, é indispensável o nosso esforço para nós sairmos daquela região onde os nossos impulsos inferiores predominam. Então imaginemos uma pesada bagagem nos segurando ao nosso passado de erros, passado de sombras, passado de negatividades, que nós mesmos montamos e nós mesmos construímos através dos nossos instintos mais inferiores. Os nossos hábitos e vícios, adquiridos por meio desses impulsos inferiores, fazem com que nós tenhamos a tendência de continuarmos repetindo, como um disco de vinil riscado, que fica sempre repetindo a mesma parte da música. Eu coloquei como exemplo aqui o disco de vinil, espero que todos vocês conheçam o disco de vinil. Reinaldo da Silva Nascimento escreve aqui, pode ser um CD riscado. É verdade, Reinaldo, pode ser um CD riscado. Apesar de que algumas pessoas da nova geração não conhecem nem um CD, né? Já vieram direto no MP3, no pendrive, né? Mas é um exemplo mais recente também, um CD riscado. Obrigado pelo exemplo aqui, Reinaldo. Então, quando eu falo um disco de vinil riscado, que fica repetindo sempre a mesma música, é muito parecido com aquela situação onde nós, através dos nossos impulsos inferiores, ficamos repetindo os mesmos hábitos, ficamos repetindo os mesmos vícios que nos levam aos nossos sofrimentos emocionais. Então, como eles se tornaram hábito, nós nos acostumamos com eles. E até sabemos quais são as ações e quais são os resultados. Mas não é tão simples nós nos libertarmos desses velhos hábitos, desses velhos vícios, porque de tanto repetir esses velhos hábitos e os velhos vícios, eles se incorporaram como algo natural na nossa vida mental, como um reflexo condicionado, como um automatismo.
esse reflexo condicionado eu já comentei também em outros vídeos, baseado naquela pesquisa de Pavlov, no cão de Pavlov. Então vocês podem até buscar na internet, no YouTube, o cão de Pavlov. E lá ele demonstra esse reflexo condicionado, que nós nos condicionamos também através dos vícios, através dos hábitos constantes, nós nos condicionamos a tomar algumas ações diante de um gatilho mental, diante do disparo de algum sinal, como eu já comentei agora há pouco, né? E nas pequenas coisas que nós fazemos, nós somos influenciados a continuar repetindo os velhos hábitos, os velhos vícios, que nos prendem ainda mais às nossas próprias sombras, nas nossas próprias imperfeições. Por exemplo, existem situações em que nós recebemos insinuações ou acusações sem fundamento. Se nós estivermos muito presos aos nossos impulsos inferiores, nós podemos ser levados a pensamentos e ações que podem nos conduzir a tomar ações equivocadas, devido ao costume de nós revidarmos sem envolvermos o nosso raciocínio. E também quando nós queremos aplicar a justiça, devido aos nossos repetidos impulsos de egoísmo lá do passado, acabamos agindo de forma similar ou agindo de forma repetida, onde depois nós nos arrependemos ou nós ficamos com remorsos das ações que nós tomamos. Quando nós falamos de alimentação, frequentemente nós somos submetidos a situações que nos testam, e quando nós não nos vigiamos, caímos em desequilíbrio, de novo. Então, há algum tempo atrás, eu costumava comer muito. Então, quando eu ia num restaurante por quilo, já fazendo acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, eu já sabia o que eu podia comer, o que eu deveria comer. Nem a médica, nem a nutricionista me proibia de comer alguma coisa, mas elas me orientavam o que poderia me fazer bem, o que eu poderia substituir um alimento por outro. Então, nessa situação, quando eu chegava num restaurante por quilo, naquela época em que nós estávamos ainda trabalhando presencialmente, eu saía até um pouquinho antes para não pegar fila, né? E aí, chegando lá no restaurante, eu sabia que eu tinha que pegar uma salada, um carboidrato, uma proteína e uma sobremesa de frutas. Então assim eu fazia. Eu passava muito rápido para pegar a salada bem rápido, pegar o carboidrato bem rápido, pegar a proteína que eu precisava bem rápido e pegar a sobremesa de frutas bem rápido. Porque eu fazia isso bem rápido? Porque o problema é que quando eu andava muito devagar, ficava olhando as outras coisas, eu falava assim, só hoje eu vou pegar isso também. Ah, só hoje eu vou pegar esse outro também, parece tão gostoso. E assim eu caía no desequilíbrio alimentar de novo. Então muitas vezes, quando tinha fila, aí era um problema. Eu tinha que ficar desviando a minha atenção para não ficar olhando aquelas coisas que me chamavam a atenção, aquelas guloseimas que eu gostava de comer. Então hoje eu não preciso mais disso, eu consigo me controlar melhor com essa situação. Mas foi muito difícil naquela época, eu precisava me desviar a atenção para não cair no erro de novo. Então na nossa vida nós passamos por vários momentos que nos levam a cair repetidamente nos mesmos erros lá do passado. Ficamos decepcionados conosco mesmos por ter repetido o erro. E quanto mais nós nos conscientizamos dos nossos erros e nos decepcionamos, mais tendemos a vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações. E assim nós damos oportunidades para transformarmos a nossa vida mental de sombras para uma vida mental de luz, com a nossa própria luz. E isso se faz quando nós vamos inserindo pequenos hábitos bons na nossa vida, que acabam se desencadeando em uma mudança grande de hábito. Por isso que existe aquela frase que diz assim, que pequenas dobradiças movem grandes portas. Então, à medida que nós vamos
transformando a nossa vida mental em luz, as nossas sombras vão desaparecendo, pois a nossa luz gradualmente vai iluminando as nossas sombras. Quanto mais luz, menos sofrimentos emocionais. A Sueli Hipólito aqui escreveu: eu demorei para aprender a deixar de ser esponja, mas agora me percebo como filtro. Assim, o que me faz bem eu aceito, e logicamente, o que me desagrada eu descarto. Olha, muito bacana isso que você escreveu, Sueli. Isso é muito relevante. O que é bom nós podemos assimilar, o que não é bom nós podemos descartar. Isso mesmo. Também isso me lembra uma frase de Paulo de Tarso, onde ele fala para que nós possamos ter as várias experiências e que nós possamos absorver o que é bom, nós possamos reter o que é bom. O que não é bom nós podemos descartar. Muito bacana. Muito obrigado, Sueli. E também o meu pai costumava falar isso, né? As coisas boas você guarda para você. As coisas ruins joga fora. É isso mesmo, muito bacana. E aqui temos a Patrícia Pires Alvarenga, escreveu aqui: tenho muitas dificuldades em lidar com acusações injustas e cobranças. Preciso desenvolver novas dobradiças. Eu conheço os discos de vinil, tenho vários. E deu uma risada, né? É verdade, muito bacana isso que você escreveu, Patrícia. Realmente, quando nós recebemos, às vezes, as acusações injustas e cobranças, dependendo da forma como nós estamos lidando com a situação, se nós ainda estamos usando os nossos instintos inferiores mais primitivos, nós podemos nos tornar muito agressivos com aquela situação. Agora, se nós não temos mais esse gatilho mental da agressividade, nós podemos lidar com aquela situação de uma forma mais serena, conversando com serenidade com as pessoas que nos acusaram, com as pessoas que fizeram essas cobranças indevidas conosco. Tudo é uma forma de como nós reagimos ao que acontece conosco. Tudo isso também é um exercício, é uma mudança de hábito, pequenos hábitos. São essas pequenas dobradiças. Que bacana, Patrícia. A Patrícia escreveu aqui que conhece também os discos de vinil. Mas muito bacana o seu comentário, Patrícia. Muito obrigado. E a Joelma Fernandes escreveu aqui: boa noite, Hugo. Cheguei no finalzinho da live, mas gostei muito do conteúdo da live de hoje. Boa noite, Joelma. Muito obrigado. E aí escreveu também: estou procurando melhorar a cada dia. Isso mesmo. A cada dia nós podemos melhorar um pouquinho. Quando melhoramos um pouquinho a cada dia, depois de algum tempo, nós percebemos essas grandes mudanças. A Patrícia Pires Alvarenga escreveu: geralmente minha reação é de tristeza. Realmente, às vezes isso causa tristeza. Mas se nós soubermos lidar conosco mesmos, nós podemos cada vez mais levarmos com mais leveza essas situações. E o tempo vai esclarecer quem estava correto e quem estava incorreto. Né? Mas obrigado pelo seu comentário, Patrícia. Raimundo Plínio escreveu: boa noite, Hugo. No finalzinho, mas estou aqui. Muito obrigado, Raimundo. Boa noite para você também. Também chegou no finalzinho. Tanto a Joelma quanto o Raimundo chegaram quase no final aqui da live. Mas obrigado por estarem aqui, me acompanhando aqui na live, me acompanhando aqui no vídeo. Muito obrigado pela participação. Então, o crescimento e a expansão da nossa vida mental é um processo contínuo, onde nós devemos aproveitar todas as dificuldades para colhermos aprendizados e crescermos um pouco a cada superação de dificuldade. E também nós devemos aproveitar para podermos ampliar o nosso círculo de relações, ampliar o nosso networking, ampliando assim o nosso círculo de ação. E para a nossa vida mental ser ampliada, nós precisamos conhecer, nós precisamos aprender para poder ajudar através do esclarecimento. Para ampliar nossa vida mental, nós precisamos conquistar bagagens cada vez superiores para ajudar outras pessoas do nosso círculo de relações. E para ter a vida mental ampliada, nós precisamos crescer para podermos proteger as outras pessoas.
E também, para ampliar nossa vida mental, nós precisamos nos educar para aprendermos a servir cada vez melhor as outras pessoas. E quando nós fazemos algo de bom, ou quando nós doamos algo de bom, a nossa vida mental se expande para além de nós mesmos. E quanto mais espalhamos o bem, mais nós crescemos. Enquanto que se nós guardamos o bem apenas para nós, esse bem vai servir apenas de enfeite, vai servir apenas de ornamento. Então, quando nós compartilhamos os nossos pensamentos e ações, aquelas que são edificantes, aquelas que são saudáveis e também são frutos da nossa vida mental, nós levamos mais vida para as pessoas e ajudamos a construir uma prosperidade comum a todos. E quanto mais nós ajudamos os outros, mais nós somos ajudados. Mas nós não podemos deixar de prestar atenção no nosso próprio caminho, porque enquanto nós estamos no caminho de crescimento, no caminho de aprimoramento, bem do nosso lado temos a companhia da nossa ignorância, da nossa fraqueza, dos nossos impulsos inferiores, que a qualquer momento eles podem aparecer no meio do nosso caminho. Basta nós darmos um pouquinho de atenção para eles, para a nossa ignorância, para a nossa fraqueza, para os nossos impulsos inferiores. Então, nesse caminho de crescimento e também de aprimoramento, é importante nós procurarmos prestar atenção no nosso caminho, cada vez mais no nosso caminho no bem. Porque quanto mais a nossa atenção fica voltada para o caminho do bem, ajudando pessoas, sem esperar por uma retribuição ou por uma recompensa, menos tempo vai sobrar para os nossos instintos mais inferiores. E nós podemos lembrar também que o nosso próximo é a ponte que nos liga a Deus. Quanto mais ligados a Deus, mais confiança nós conquistamos, mais recursos aparecem para nós superarmos as nossas dificuldades e vamos ter assim menos sofrimentos emocionais. Então, olha que frase interessante. O nosso próximo é a ponte que nos liga a Deus. Então, quanto mais nós ajudarmos o nosso próximo, mais robusta vai ser essa ponte que nos liga a Deus. E assim nós vamos conquistando cada vez mais confiança em nós mesmos, confiança em Deus, confiança nos recursos que vão aparecendo cada vez mais. E assim vamos superando as nossas dificuldades, vamos tendo menos sofrimentos emocionais. O Gabriel Moreira entrou aqui. Boa noite, Gabriel. Também seja bem-vindo. Chegou bem no finalzinho aqui da live. Também parabéns pelo seu aniversário também, que foi essa semana, né? Muito bacana, Gabriel. E o Gabriel Moreira escreve aqui. Boa noite, Hugo. Muito obrigado. Opa, boa noite, Gabriel. Obrigado a você por estar aqui também. Sueli Hipólito escreveu: em certas ocasiões, as pessoas que nos prejudicam acabam sentindo vergonha do mal que nos desejaram ou fizeram. É verdade, Sueli. Então é uma questão que o tempo vai mostrar quem estava certo, quem estava errado. E aí cabe a nós ajudarmos a pessoa a passar por esse momento de vergonha, a passar por esse momento de mal-estar pela qual a pessoa está passando, né? Isso mesmo, Sueli. Muito obrigado pelo seu comentário. E a Patrícia Pires Alvarenga escreveu aqui: muitas vezes reagimos de maneira infantil. Sim, precisamos crescer, amadurecer, melhorar nossa autoconfiança. Isso mesmo, Patrícia. Gradualmente nós vamos crescendo, vamos amadurecendo. Isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então isso é uma construção que acontece ao longo da vida, ao longo das várias encarnações, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Então assim eu espero que durante o tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. Aquilo que fez sentido, que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. E assim aliviar o seu sofrimento emocional. Então escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou,
ou se teve algo que te chamou mais a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito. E ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Então, lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, via Facebook e via Instagram. A cada dia com um novo conteúdo e espero te ver em todas essas lives. O Gabriel Moreira escreveu aqui: adorei sua live, Hugo, parabéns. Muito obrigado, Gabriel. Mas muito obrigado, Gabriel, que também bateu palmas. Muito bacana. Obrigado ver você aqui, que faz tempo que nós não nos vemos, né? Muito bacana. Soeli Hipólito escreveu: nós precisamos de milhares de pessoas para nos mantermos neste plano. Por isso, sejamos luz. Exatamente. Nós precisamos de milhares de pessoas para nos mantermos nesse plano. Então sejamos luz na vida das outras pessoas também, né? Muito bacana o comentário. Obrigado, Sueli. E a Patrícia Pires Alvarenga escreveu aqui: os nossos maiores desafios costumam vir dos nossos relacionamentos mais próximos. Essa ponte que nos liga a Deus não vem somente da relação de ajuda, mas dos aprendizados que temos a cada conflito superado. Isso mesmo, Patrícia. Então, nos relacionamentos mais próximos é onde nós encontramos os maiores desafios. Então, não é por acaso que os nossos relacionamentos mais próximos estão próximos a nós, que é a didática divina que colocou esses desafios mais próximos de nós, para que nós tenhamos mais facilidade de acesso ao material didático. Isso mesmo. Então, esses aprendizados que nós temos a cada conflito superado nos faz galgar de patamar cada vez mais superiores, né? E assim, cada vez mais nós vamos nos ligando, nós vamos nos sintonizando com Deus, nós vamos nos sintonizando com a frequência divina. Muito obrigado pelo seu comentário, pelas suas reflexões, Patrícia, muito bacana. E Patrícia Pires Alvarenga escreveu aqui: gratidão, Hugo, foi ótimo. Gratidão a você, Patrícia. Muito obrigado pela participação também. E minha mãe escreveu aqui: ótimo tema de mais um aprendizado para todos nós. Parabéns. Boa noite, Hugo, e a todos e a todas. Que possamos ter uma semana maravilhosa, trazendo tudo o que a nossa alma precisa. Bom descanso revigorante e cheio de paz a todos. Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho, mãe. Tão bacana por ter me acompanhado também nessa live, aqui vem me acompanhando nas minhas lives. Muito bacana. Muito obrigado, mãe. Elaine Viana Ricardo escreveu aqui: gratidão. Gratidão a você, Elaine. E Patrícia Pires Alvarenga escreveu: boa noite a todos, muita paz. Passado o recado também, Patrícia, muito obrigado. Reinaldo da Silva Nascimento escreveu: tenha uma boa noite, forte abraço. É isso aí, Reinaldo, também. Tenha uma boa noite, um forte abraço para você também. Nós também fazemos trabalhos voluntários em hospitais, né? Muito bacana, Reinaldo, bacana você me acompanhar aqui. Hélia Barros também escreveu aqui: boa noite, Hélia. E minha mãe postou na figurinha com duas mãos. Obrigado, mãe. Então assim vamos chegando ao final de mais uma live. Então quero aproveitar para te desejar uma boa noite, que você possa ter uma noite revigorante, uma noite reconfortante, que nós possamos recarregar as nossas energias para começar um novo dia amanhã. Que possamos ter uma noite tranquila, serena, com boas reflexões, que possamos refletir em algo que chamou a atenção durante a noite de hoje, durante a semana, durante a vida. Então, muito obrigado de novo por você estar aqui. E também quero aproveitar e te desejar uma excelente semana abençoada, como diz a minha mãe. Que você possa ter uma excelente
semana abençoada, onde essa noite de hoje, com muita luz, muita paz, ela possa se refletir nas outras noites da semana também. E espero te ver na minha próxima live, segunda-feira que vem, às 19 horas e 19 minutos. Ou em algum vídeo que eu posto todos os dias às 7 horas da manhã no YouTube e no Facebook, com reflexões que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a vida. Então, de novo, muito obrigado por você me acompanhar até o finalzinho aqui da live. Gratidão a todos vocês. Boa noite.